Aplaude a Ele dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se podes, purifica-me. A sua tradução talvez está assim: se quiseres, pode me tornar limpo. Verso 41. Compadecido, estendeu-lhe a mão e tocou-lhe e disse: quero, fique limpo. Verso 42. E no mesmo instante desapareceu a sua lepra e ele ficou limpo. Vou ler em outra tradução. Um leproso aproximou-se dele, Jesus, e suplicou-lhe de joelhos, dizendo: se queres, pode me purificar. E cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. O tema da minha mensagem hoje é: quando uma palavra muda tudo. Quando uma palavra muda tudo. Certa vez um homem na cidade da Galileia levantou pela manhã e, ao perceber que no seu corpo havia algo diferente, e passou-se aquele dia e os dias foram passando, ele percebeu que a sua pele ela estava ficando cascuda. E não demorou muito tempo, esse mesmo homem descobriu que estava leproso. E depois de descobrir que estava leproso, obviamente ele sabia qual era a sentença que lhe ia ser dada. Vou conjecturar com os irmãos, talvez ele guardou segredo por um tempo. Talvez ele guardou segredo até onde ele pôde, porque ele sabia das penalidades que ele sofreria. Ele sabia que seria retirado do meio da sua casa, da sua família. Ele sabia que talvez nunca mais veria os seus filhos ou netos, se ele tivesse. A realidade é que, em um determinado momento, ele teve que procurar o sacerdote daquela localidade. E mediante aquela situação, ele teve que confessar àquele homem que ele estava leproso. Então, diante da lei que era estabelecida, o sacerdote levou ele a uma sala, e naquela sala ele fez com que ele ficasse desnudo, ou seja, quase nu, e o examinou. E depois de examinar, veio a sentença: infelizmente, o senhor está leproso. Esse homem recebeu uma notícia bombástica, uma notícia que abriu um buraco no chão, e é como se ele tivesse caído dentro desse buraco. E o problema maior ainda viria. Pastor, está na Bíblia? Não, eu estou contando uma história para você. Está na Bíblia, lógico, mas não com esses dizeres. O momento mais difícil veio depois. Ele teve que reunir a sua família, teve que chamar a sua esposa, se ele tivesse uma, teve que chamar os seus pais, se ele não fosse casado, e dar aquela notícia horrível, que muitas pessoas, eu tenho certeza aqui, que não gostaria de dar uma notícia dessa a nenhum dos seus familiares. Então ele chamou todo mundo e disse: olha, infelizmente, eu estou leproso. E a partir daquele momento, ele pegou coisas básicas da sua casa, porque a lei era tão severa, que até as roupas daquele homem deveriam ser queimadas. Os utensílios que aquele homem usava tinham que ser destruídos pelo fogo.
Ele pegou pouca coisa, talvez uma colher, um copo, algumas peças de roupa, até porque ele não podia ficar trocando de roupa. Não quero entrar em detalhes sobre a doença, porque tem pessoas como eu, né, que tem o estômago um pouquinho fraco, mas é uma doença horrível, irmãos. É uma doença mal cheirosa, né? Não sei se você conhece a lepra, mas a lepra ela vai apodrecendo a pessoa. A pessoa vai cheirando mal. Pedaços da carne vai derretendo. Grandes feridas vão se abrindo pelo corpo. E a pessoa então era obrigada a começar a se enrolar com uma faixa, para poder esconder aquilo que estava sobre ele. Chegava um determinado momento em que ele não podia esconder mais. E existia o costume judaico que dizia que o leproso, ele tinha que deixar sua convivência, o seu convívio, ele tinha que ir para um lugar separadamente. Hoje poderíamos chamar de leprosário, mas na época era uma caverna onde as pessoas ficavam ali, e eles não podiam sair dali, eles não podiam andar, eles não podiam estar nos lugares que outros estavam, eles viviam uma vida de solidão. Comparação, se as pessoas se ocupavam durante o dia, eles tinham que se ocupar durante a noite, porque eles não podiam se misturar. Assim é a história desse homem. Nós temos aqui praticamente 2 versículos que resumem uma história de uma vida inteira de um homem. O que eu acho lindo nesse texto é que o versículo 39, a Bíblia diz assim: então foi por toda a Galileia pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Aí já entra nesse texto, e aí em 2 versículos, ou 3 versículos, Jesus ele decide a vida daquele homem. Por isso que eu disse para os irmãos, que o tema dessa mensagem é: quando uma palavra muda tudo. Humanamente falando, pessoas não conseguem mudar muitas coisas através de uma palavra. Mas o interessante é que hoje, a palavra que pode mudar a nossa vida é uma palavra eterna. E esta palavra, ela é a palavra do Senhor Jesus. E uma vez dita, a Bíblia diz que há poder nestas palavras. Então, de acordo com o texto que nós lemos, mediante esse acontecimento, aconteceu algo fantástico. Esse homem resolve procurar Jesus. E a Bíblia diz que encontrando Jesus, a Bíblia diz que ele prostrou de joelhos. E quando ele prostrou de joelhos, ele disse: Senhor, se tu queres, podes me tornar limpo. E a Bíblia diz que sem nenhum rodeio, Jesus olha para aquele homem, e a Bíblia diz que movido de uma tremenda compaixão, ou seja, movido de um amor fora do comum, Jesus olha para aquele homem e diz para ele: eu quero, seja limpo. E a Bíblia diz que no mesmo instante, em algumas traduções vai dizer, e imediatamente, aquele homem foi curado de uma enfermidade incurável. A lepra era uma enfermidade odiada por todos, temida por todos. E quando Jesus se depara com este homem, Jesus ele lança uma palavra que mudaria tudo na vida desse homem. E hoje Deus tem uma palavra que vai mudar tudo na sua vida nesta noite.
Mas a pergunta que eu tenho que fazer para mim e para você hoje é: pastor, como eu posso receber esta palavra da parte de Deus? Uma palavra que muda tudo, uma palavra que muda a trajetória, uma palavra que muda a história, uma palavra que transforma a vida, uma palavra que gera cura, uma palavra que gera libertação, uma palavra que gera algo novo na minha vida. Como fazer para receber uma palavra da parte de Deus nesse sentido? Uma palavra que muda tudo. Eu anotei 3 coisas aqui e eu quero compartilhar com você. Versículo 40, a Bíblia diz assim: e um leproso se aproximou-se dele. E um leproso se aproximou-se dele. Versículo 40. A primeira coisa que eu devo fazer para receber uma palavra que muda tudo é ser determinado em se aproximar de Jesus. Tem que haver uma determinação. Determinação tem algo a ver com objetivo. Determinação tem algo a ver com perder possíveis coisas. Aproximar-se dele determinadamente sugere colocar talvez algumas coisas em risco. E a Bíblia diz que esse leproso se aproximou-se de Jesus. Esse homem estava determinado e ele venceu o medo. Medo do quê? Medo de alguém intervir a sua situação. Ele venceu o autodesprezo. Ele venceu os complexos que ele mesmo sentia, do ridículo que as pessoas faziam dele. Ele venceu os embargos da lei. Por quê? A lei não permitia ele estar naquele lugar. A lei não autorizava ele estar ali. Mas ele passou por cima da lei e saiu do leprosário, do lugar aonde estava confinado, da caverna que era conhecida como a caverna da morte, porque ali eles entravam, ali eles morriam. Ele venceu a revolta de ter adquirido aquela enfermidade, a dor, a mágoa, a solidão, a frustração e a desesperança. Tudo isso ele venceu, porque ele foi determinado a se aproximar de Jesus. O leproso foi determinado em se aproximar de Jesus e levou a sua causa diante dele. E ele não se escondeu, mas correu na direção de Jesus. Se aproximar de Jesus de uma maneira determinada é uma condição que Deus nos impõe. É uma condição que nós precisamos ter para poder receber uma palavra da parte de Deus, uma palavra que pode mudar tudo na nossa vida. Eu escrevi aqui: hoje Jesus faz um convite para você, e esse convite está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, aonde a palavra de Deus vai dizer assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite de Jesus hoje é que nós nos cheguemos a Ele com determinação. Às vezes nos falta determinação, às vezes nos falta esta convicção de quem realmente é Jesus, de quem realmente eu estou servindo, porque algo entrou em nossa mente, ao decorrer de muitos anos, de cristão, muitas palavras, muitas coisas vividas, experiências, em alguns corações, infelizmente, entrou a falta de determinação. É verdade que uma pessoa determinada,
dificilmente ela será uma pessoa que ficará frustrada. A pessoa determinada é aquela pessoa que sofre uma derrota hoje, mas amanhã ela levanta a cabeça e ela continua a sua caminhada. A pessoa determinada é aquela pessoa que ficou desempregada hoje, mas ela sabe que amanhã Deus abrirá uma grande porta para a vida dela. Eu me lembro que o dia que o Washington falou comigo, ele falou: pastor, eu fiquei entristecido com essa situação. Aí ele disse: não era o que eu queria. Aí eu olhei para ele e disse: mas era o que Deus queria. Porque eu disse para ele que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu disse para ele: uma porta se fechou, mas uma grande porta Deus abrirá. Não sei se você sabe, mas para você reconstruir algo novo, você tem que desconstruir aquilo que é velho. Para Jesus te dar um bom emprego, ou você tem que sair dele, ou você tem que ser mandado embora dele. Tá certo? Você não pode ser igual o Julius do seriado do Cristo, ter 2 empregos. A lei não permite você ter 2 registros. Está entendendo? Então, querido, o homem e a mulher determinado, focado, é aquela pessoa que não se abala com as más notícias. O médico diz que ele vai morrer, ele sai dali com a certeza no coração, Deus dizendo: você vai viver, porque eu sou Deus que dá vida e vida com abundância. Esse homem, ele foi determinado, ele se aproximou de Jesus. Existem pessoas que querem receber uma palavra da parte de Deus, mas em vez dele se aproximar de Jesus, nada contra, ele está atrás de internet, ele está atrás de youtuber gospel, ele está atrás de irmã que ora por telefone, ele está atrás disso, daquilo e daquilo outro, e ele esquece que para ter a vida mudada e receber uma palavra de mudança na vida, tem que se aproximar de Jesus, tem que encurtar a distância. Mas ao contrário, em vez de encurtar a distância, alguns estão se distanciando de Deus, e ele se distancia de uma maneira tão grande, porque ele recebeu uma decepção na vida, ele recebeu um não de alguém. Talvez o namoro não deu certo, talvez o projeto que ele tinha não deu certo, talvez o sonho que ele queria ele não conseguiu, e então ele deixa de ser uma pessoa determinada. Mas sem determinação, dificilmente nós vamos encontrar vitória, irmão. Se nós não formos uma pessoa determinada, o desânimo ele tomará conta de nós. Se nós não formos uma pessoa determinada, a desesperança vai destruir os nossos sonhos. Talvez nos meus pensamentos eu possa dizer: ah, mas Deus está demorando? Não está acontecendo na minha vida. Aí você vai conversar com a pessoa: quantos anos você tem? 15, 17, 18. Não, mas Deus está demorando. Existem pessoas que têm 50 anos, 60 anos e ainda está esperando Deus fazer algo na vida dela. E às vezes nós deixamos de ser determinado só porque alguém disse não, só porque alguém interviu de uma maneira negativa na minha vida. Esse homem, ele tinha tudo para esquecer essa tal determinação, mas ele sabia que para alcançar algo de Jesus, ele tinha que ser determinado. E a determinação não foi uma ocasião somente. É bem óbvio que o versículo 39 vai dizer que Jesus, ele saiu e foi para a Galileia. Jesus foi para a Galileia. Jesus já tinha um propósito no coração, e ele já sabia do que viria. Só que tem uma coisa: esse homem, ele não sabia o que viria. Ele foi porque ele era determinado. A determinação vai gerar no meu coração a esperança de que eu devo prosseguir, e eu não devo parar.
Eu me lembro que quando Moisés foi reclamar para Deus, e ele foi reclamar do povo, em vez de Deus falar com o povo, Deus disse só uma coisa para Moisés. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, vai e manda que o povo marche, siga em frente, não pare, não recue. Se você chegar em um determinado lugar e esse lugar não tiver saída, pode ter certeza, Deus vai criar uma saída neste lugar, mas você vai passar. Eu estava vendo uma série, a Bíblia Proibida, coisa do diabo mesmo, e ali a gente vê pessoas estudadas, né? Completamente sem noção, e eles tentando provar que a travessia do Mar Vermelho foi por um braço extenso do Mar Vermelho, que na realidade eles não consideram como mar, mas como um lago. É como se fosse um rego de água aonde o povo atravessou. Aí eu me lembro do menino que eu já contei para vocês, né? Da escola, que a professora disse para que eles fizessem uma redação e colocassem o maior milagre que eles já tinham visto ou ouvido. E aquele menino então colocou a travessia do Mar Vermelho. E a professora chamou ele e falou: querido, você está equivocado. Ele falou: não, professora, esse foi um grande milagre. Ele falou: não, você está equivocado, porque a história diz. Tem muito crente acreditando no que a história diz e deixando de acreditar no que Jesus disse. Aí ela disse: a história diz que não foi assim, que quando eles atravessaram, era uma época de seca, e eles atravessaram em um lugar muito raso. Essa é a verdadeira história. Aí diz que aquele menino começou a pular lá na sala de aula e gritar, e começou a glorificar Deus. E a professora falou: agora endoidou. O que foi agora dessa vez? Falou: então, professora, se isso que a senhora falou fosse verdade, aí sim era um milagre mais extraordinário ainda. Ela falou: por quê? Falou: porque o meu Deus matou um exército inteiro, com cavalo e tudo, afogado, numa água que não dava nem no joelho. De um jeito ou do outro, aconteceu o milagre. Aí aquela professora se emudeceu e não teve resposta. Uma pessoa convicta, ninguém consegue calá-lo. Ninguém consegue arrancar do coração dele um sonho. Ninguém consegue arrancar do coração dele um objetivo que ele tem. Porque ele é determinado. E a determinação é algo de Deus. Para chegar diante de Deus, tem que ser determinado, irmão. Eu não sei você, mas eu enfrentei muitas dificuldades quando me converti. De amigos querendo me desanimar, de pessoas querendo me desanimar, situações querendo desanimar. E muitas vezes fiquei em uma situação que aos olhos humanos é irreversível. Mas sempre Deus criou uma porta, sempre Deus criou uma saída, porque a determinação, ela vai gerar na sua vida um milagre. Mas tem pessoas que não é determinada. Tem pessoas que elas se desfalecem com muita facilidade. Elas não têm uma permanência, mas para receber uma palavra que muda tudo, tem que comparecer diante de Jesus com determinação. Quando você sair da sua casa, já venha com o coração convicto, já venha com o coração alegre. Era bom se ninguém viesse para a igreja com o coração entristecido. Eu sei que isso é impossível, porque situações acontecem, mas eu tenho que ir com determinação de que lá eu vou encontrar alguém que tem uma palavra que vai mudar a minha vida. Você nunca vai ouvir de mim dizer para alguém: meu querido, infelizmente, se consola porque é isso mesmo. Pelo contrário, você sempre vai ouvir da minha boca dizendo: Deus está no controle de tudo. Não, mas está ruim. Deus está no controle de tudo. Não, mas o médico falou. Deus está no controle de tudo. Isso é determinação. E com esse Satanás não consegue. A segunda coisa que esse leproso fez é que ele demonstrou profunda humildade diante de Jesus. Versículo 40 ainda vai dizer assim, ó: e um leproso se aproximou-se dele, Jesus, e suplicou-lhes de joelho.
uma demonstração de humildade. Quando você dobra o teu joelho, eu não sei se você sabe, mas no reino animal, um dos maiores sinais de humildade é quando um animal se abaixa diante de outro animal, principalmente os leões. Quando um leão vai atacar um outro leão, e esse leão se abaixa, ele está dando um sinal de rendição. E aí, essa atitude aplaca a ira daquele leão. Ele ainda pode até dar uns petelecos nele, mas com certeza não vai matar. Agora, se o leão revidar e querer enfrentar, um dos dois sai dali morto, porque nenhum dos dois recua. Sabe que vão morrer, mas eles não recuam. Então, quando a questão de se prostrar é um ato de humildade. O que é admirável na vida de muitas pessoas é que eles estão vivendo uma situação completamente terrível na vida, uma luta terrível, problemas problemas horríveis, situações adversas, e ele não consegue se dobrar diante da presença do Senhor. Ele não consegue encontrar no coração humildade para chegar diante do Senhor. E às vezes nós vamos diante do Senhor e nós levamos a nossa arrogância junto, principalmente quando erramos, porque nós somos mestres em explicar os nossos erros, nós somos mestres em achar desculpa para os nossos erros. Olha Deus, eu pequei, foi por causa do Mateus, foi ele que fez isso. Então, se o Senhor tem que castigar, castiga primeiro ele. Nós temos essa deficiência, às vezes, de estar na presença de Deus. Nós viemos para a igreja armado até o dente. Você sabia que como pastor a gente aconselha muitas pessoas, e tem pessoas que ela vem armada até os dentes. Ela diz que quer um conselho, mas ela vem armada igual o Rambo, com metralhador e tudo. E aí você vai falar alguma coisa, a pessoa te dá uma rajada de bala, porque falta humildade para ela admitir que errou, e que ela precisa de uma mudança, que ela precisa de um conserto, que ela precisa se aproximar de Jesus com humildade. Humildade não é andar com a roupa rasgada, humildade não é andar mal vestido. Humildade é você reconhecer que acima de você existe alguém que é maior do que você. Seja eclesiasticamente ou espiritualmente. Assim como espiritualmente eu estou acima de você, Deus está acima de mim, e acima de Deus não há ninguém. Está entendendo? Esse homem chegou diante do Senhor com humildade, e a Bíblia diz, e suplicou. Suplicar é mais do que pedir, irmão. Suplicar é mais do que um comentário. Esse homem, ele não chegou diante de Jesus cheio de orgulho e soberba, mas ele se ajoelhou diante dele, prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Ele reconheceu a majestade e o poder de Jesus, e o texto vai dizer, e ele o chamou de Senhor. E ele o chamou de Senhor. Um reconhecimento de que alguém é maior do que ele. E Jesus sabia disso. Quando ele se prostrou-se diante de Jesus de joelho e o adorou, e ele disse, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Ele chegou com uma profunda humildade. Seja humilde nessa noite. Às vezes somos humildes com as pessoas e arrogantes com Deus. Somos humildes no trabalho e arrogantes na igreja. Somos humildes com as pessoas e arrogantes com a gente mesmo. Então a gente precisa se desarmar, para que nós possamos receber uma palavra da parte de Jesus, uma palavra que pode mudar tudo na nossa vida. Não existe algo mais horrível do que o orgulho, irmão. O orgulho tem aprisionado muitas pessoas.
O orgulho de admitir que errou. Você sabia que tem pessoas aqui que eram daqui e que eu já encontrei muitos deles? Vocês sabem que saíram muita gente, né? Praticamente quase tudo. Pessoal, a maioria tudo novo. E eu encontrei muitos deles. E muitos só faltou dizer: eu não devia ter saído, mas não disse. Eu queria voltar, mas não volta. Eu queria consertar, mas não conserta. Não, eu queria confessar, mas não confessa. Sabe por quê? Porque o orgulho e a soberba não permite ele fazer tal coisa. E isso aprisiona. E a pessoa fica completamente à mercê da situação que ela está vivendo. Eu escrevi aqui que a humildade precede o milagre. Todas as pessoas que chegou diante de Jesus, todas as pessoas que precisavam de algo, tiveram que se entregar à humildade. Lembra do general? General Naamã? Um general, um homem importante, um homem com título dado pelo próprio rei, um homem que era senhor e que mandava e que desmandava. E um dia uma menina que estava na sua casa, ela observou que aquele homem estava com problema. E às vezes nós observamos que as pessoas estão com problema. Aí nós olhamos e dissemos assim: olha, meu senhor, ou meu amigo, ou meu colega, existe alguém que pode te curar, que pode te libertar, que pode mudar a sua vida. E ela disse para aquele homem: eu conheço um homem, um profeta, que se você for ter com ele, ele tem uma palavra de cura para a tua vida. E a Bíblia diz que aquele homem foi até o profeta. Só que chegou lá, ele achou que o profeta ia soltar rojão, ele achou que o profeta ia jogar confete nele, ele achou que o profeta ia falar: meu Deus, um general aqui na minha casa, eu não sou digno que você entre aqui. E a Bíblia diz que quando ele chega na frente da casa do profeta, ele bate palma e o profeta não sai. Ele manda o servo dele, fala: vai lá ver o que aquele homem quer. Ah, meu senhor, ele quer ser curado. Do que? Da lepra. Aí ele foi, disse para ele assim: ó, o profeta falou que é para você ir e se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Ah, meu irmão, aquilo para ele foi a morte. Ele falou: aquele rio imundo, porque o Rio Jordão, em determinados momentos do ano, ele é um rio sujo, porque muita sujeira rola por ele. E obviamente na época em que esse aconteceu, esse rio estava nessa situação. E ele usou a expressão dizendo: não é o Jordão o rio mais sujo que tem aqui? Por que eu tenho que ir lá? Deus estava querendo ensinar para aquele homem uma lição de humildade. Tem pessoas que precisam passar por algumas situações na vida para aprender a ser humildes diante de Deus e diante dos homens, e ter humildade para pedir perdão se precisar, mesmo que não errou, mas pede perdão. Humildade. Agora tem pessoas que não é humilde, e Deus permite a situação para modelar o crente. Ele não entende que Deus está querendo dar uma palavra que muda tudo na vida dele. E Deus está querendo ensinar para ele: seja humilde. E aquele homem pegou e as coisas dele quis ir embora. E quando ele estava indo embora, sempre vai haver alguém, presta atenção, sempre vai haver alguém com uma palavra de Deus para a tua vida. Quando ele estava indo embora, a Bíblia diz que um dos seus servos chegou e falou: meu senhor, o senhor vai deixar de ter determinação agora? Ele te pediu algo difícil que não dá para fazer. Ele pediu para o senhor mergulhar 7 vezes no Jordão. O senhor não está aqui pela cura? Você não está aqui para ser liberto? Você não está aqui para ser curado? Estou. Então, custa alguma coisa obedecer? A Bíblia diz que é melhor obedecer. Eu digo para meus filhos: é melhor obedecer do que apanhar. Diz a Bíblia, no livro do Adilson, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar.
E a ficha daquele homem caiu. Falou, peraí, eu vim atrás da cura. E eu vou fazer. E a Bíblia diz que ele fez. Mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Bíblia diz que saiu do mesmo jeito. Só que aquele homem estava determinado. Porque a palavra de Deus para a vida dele é que ele deveria mergulhar 2 vezes. Sim ou não? Hã? Por que 7? Não podia ser 1, 2, 3? É que cada mergulho que aquele homem dava, Deus estava quebrando o orgulho da vida dele. Cada mergulho que aquele homem dava, Deus estava trabalhando no coração dele. E quando Deus trabalha no coração do homem, e o homem é liberto, e ele compreende a humildade, ele sai da água limpo. E a Bíblia diz que no 7º mergulho, ele saiu de lá. Você já viu a pele de um bebê? A Bíblia diz que a pele dele parecia a pele de uma criança nova. Pele de bebê, fala a verdade, não dá vontade de morder, irmão? Não parece um pãozinho? Uma vez eu belisquei uma criancinha só para ver ela chorar. Eu achava tão bonitinho. Eu era solteiro ainda. Eu dei uma beliscadinha assim, o olho encheu de água, ela soltou aquele choro. Eu falei, era lindo. Criança chorar é lindo. Eu gosto de criança. Sempre gostei. E a Bíblia diz que ele saiu da água purificado. Enquanto eu não entender que Deus está trabalhando o lado da humildade na minha vida, eu não terei condição de ficar purificado. Seja humilde. Chegue na presença do Senhor com humildade. Olha o que diz o Salmo 51, versículo 19. O coração humilde e quebrantado não escapará, nem por um minuto, da percepção de Deus. Salmo 51, versículo 19. O coração humilde e quebrantado não passará despercebido diante do Senhor. E não adianta eu querer me equivocar. E não adianta eu querer fazer o papel de humilde. Deus conhece o meu coração. Ele me conhece pelo lado de dentro. Ele sabe o que precisa e o que não precisa ser mudado na minha vida. Terceira e última coisa. Para receber uma palavra que muda tudo, expresse uma verdadeira fé em Jesus. O versículo 40 ainda vai dizer: e um leproso se aproximou-se dele, Jesus, e suplicou-lhe de joelhos e disse: se quiseres pode me purificar. Aquele homem se aproximou-se de Jesus, não com dúvida, mas cheio de convicção, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de certeza. Quando você chega na presença de Deus, você tem que estar cheio de certeza, você tem que estar com o coração convicto de que Deus ouvirá a tua oração, de que Deus romperá o céu e fará um milagre na sua vida. Não interessa qual notícia que possa chegar na sua casa ou nos seus ouvidos, o importa é que quando eu oro, Deus responde, porque eu creio. Uma vez, eu me lembro, eu era solteiro. Nós estávamos trabalhando para um senhor, e o irmão dele estava doente. E aí a gente foi descobrir, o irmão dele estava aidético, tinha contraído o HIV. E ele passou o HIV para a esposa, e passou também o HIV para o filho, constatado pelo médico. E ele estava triste. E nós perguntamos: o que aconteceu? Ele falou: estou triste porque o meu irmão está morrendo. Mas onde? Ele está no hospital, em fase terminal. E o médico hoje mandou buscar ele no hospital, para levar embora para casa, para que ele morresse em casa, porque no caso dele não tem reversão. Pelo menos ele ia morrer junto com os familiares. A doença ainda não tinha desenvolvido na mulher nem no filho, mas ele já estava em fase terminal. E aí ele descobriu que a gente era crente. E ele disse assim: vocês não podem ir lá fazer uma oração para o meu irmão? A gente falou: nós vamos. Na época está todo mundo desempregado. Eu, meu irmão, mais alguns colegas, mais 2 colegas. E nós já estávamos morando aqui. E esse homem morava lá no São Manuel. Aí nós não tinha dinheiro para ônibus, não tinha dinheiro para nada, não tinha ninguém para levar de carro. Aí falou: e agora? Falou: vamos de a pé. Aí nós saímos caminhando e fomos de a pé durante 7 dias no São Manuel, de a pé. Quem sabe onde é o São Manuel aqui? Lá para lá do cemitério da Saudade, de a pé. Quando eu não era crente, eu ia para a Praia Azul de a pé. Por que eu não posso ir para o São Manuel orar por alguém de a pé?
Tem gente que se o carro quebrar, ele não vem na igreja. Tem gente que se o carro furou o pneu, ele não vem na igreja, irmão. Não, querido, tem que vir. Você, quando não tinha carro, você ia para todo lado. Carro não pode ser obstáculo. Chama o Uber, vem de ônibus, vem de a pé, vem de carroça, pega a bicicleta, vem. Mas vem. Eu fui para a igreja de bicicleta. Eu, minha esposa e meus filhos. Na época nós tínhamos 2 filhos. E nós tínhamos 2 bicicletas e tinha 2 cadeirinhas. Um ia nela e outro ia em mim. E ó, carro, igreja, pedalando. Morava no Jardim Europa e via congregar aqui no São Jerônimo. Às vezes a gente fica de a pé, não quer ir para a igreja, não. Eu vou para a igreja. Ô pastor, não pude ir para a igreja. Por quê? Ô pastor, você acredita? Estava prontinho para ir. A hora que eu dei na chave, o carro não pegou. Aí não deu para vir, né, pastor? Aí você vai ver, o cara mora onde? 4, 5 quarteirão da igreja. 10 quarteirão da igreja. Vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos expressar uma verdadeira fé em Jesus. Não deixe nada ser obstáculo para você chegar diante dele. E nós fomos lá, oramos. O homem estava pesando, eu não me lembro direito, mas ele não estava pesando nem 30 quilos mais. Um homem já de quase 50 anos. Ele estava pele e osso em cima da cama. As suas costas todas machucadas, tanto ficar deitado. A cabeça dele aqui atrás tinha um buraco. De tanto ficar deitado, criou ferida. O olho dele parecia um olho de peixe morto. Já viu o peixe quando morre? O olho fica embaçado? Pois é, o olho dele estava daquele jeito. Ele respirava assim, ó. Tinha um negócio aqui, não podia falar. E nós oramos durante 7 dias. No 4º dia, nós fizemos um apelo para ele. Falou: o senhor quer aceitar Jesus como Salvador? Falou: o senhor não pode falar, mas se quiser, balança a cabeça. Ele fez assim, balançou a cabeça. Nós oramos por ele. A esposa aceitou Jesus, aquela casa aceitou Jesus. Finalizando, quando deu o 7º dia, aquele homem já tinha engordado quase 30 quilos. Voltou no médico. E o médico falou: o que aconteceu? Você não tem mais HIV, está curado. A esposa fez o exame, curada. O filho fez o exame, curado. Chegue diante de Jesus com fé. Acredite no Deus que você serve. A gente é bom para decretar cura na vida dos outros, mas quando é na nossa vida, a gente fica nos lastimando, né? Deus cura o fulano, não cura eu. Eu oro, Deus cura todo mundo. Eu falei para você que um dia, eu falei: Senhor, eu oro, né? O Senhor cura um monte de gente. Essa dor no braço, o Senhor não cura? Aí depois eu falei: Senhor, misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aí eu disse: com braço ou sem braço eu vou adorar o Senhor. Com dor ou sem dor, o Senhor ainda vai continuar sendo o meu Senhor. Não importa, porque a minha convicção de que Jesus é verdadeiro, a minha fé é que move as coisas na minha vida. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Ele sabia que para Jesus não havia impossível. Quando eu se aproximo de Deus expressando uma verdadeira fé, irmão, nada é impossível. Tudo é possível para aquele que crê, diz a Bíblia. Hebreus 11:6. É impossível agradar a Deus sem fé, porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve acreditar que Ele existe e que se preocupa bastante para atender todos aqueles que lhe procuram. Tenha fé de chegar diante do Senhor. Não expresse a sua fé só de palavra, porque a fé verdadeira ela aparece na hora da necessidade, é na hora da notícia ruim, na hora do problema, é na hora que o bandido rouba o carro, igual roubou o meu. Não esse, um outro que nós tínhamos. É quando o médico chega e fala: ó, acabou. É nessa hora que a nossa fé tem que entrar em ação. É nesta hora que nós vamos descobrir em quem realmente nós estamos acreditando. Acho que foi o Luciano que disse uma vez aqui, que acreditar em Deus com dinheiro na conta e no banco,
É uma benção. Acreditar em Deus, mesmo sabendo que a carne subiu, e você já comprou um boi para fazer churrasco no Natal, é bênção, irmão. Agora, acreditar em Deus quando tudo parece perdido, acreditar em Deus quando em pleno final de ano as portas do emprego se fecham, acreditar em Deus quando uma notícia ruim chega, acreditar em Deus quando alguém, enfim, você entendeu, é difícil, mas é nesta hora que a nossa fé tem que pular para fora. E hoje Deus está dizendo para você, versículo 41, 42, e a Bíblia diz: e cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E a Bíblia diz que imediatamente a lepra o deixou e ele ficou purificado. A palavra de Jesus trouxe cura para ele. A cura foi completa e instantânea. O milagre de Jesus foi público, imediato e completo. Todo mundo viu. Assim como todo mundo viu aquele leproso chegando até Jesus. Todo mundo viu Jesus curando ele e todo mundo viu ele purificado. Agora ninguém podia mais olhar para ele e dizer: você é leproso. Agora ele não precisava mais andar para a rua dizendo: leproso, leproso, leproso. Aí vem o leproso. Olha o leproso. Imagina, irmão, que humilhação. Imagina você ter que sair para a rua dizendo: sai da frente que o doente está passando. Sai da frente que o doente está passando. Sai da frente que o doente está passando. Agora ele não precisava mais. Agora ele podia andar de cabeça em pé. Agora ele podia voltar para casa. Agora ele podia estar no convívio da família. Agora ele podia ser reintegrado à sociedade. Porque ele chegou em Jesus com essa determinação. Ele chegou em Jesus determinado. Ele chegou em Jesus com humildade. Ele chegou em Jesus crendo, expressando uma real fé em Cristo. Como nós viemos aqui nessa noite, para você receber uma sentença que você quer ouvir hoje. Eu sei que você quer. Duas coisas você tem que fazer. Primeiro, você tem que se posicionar e ter atitude. Aí então você deve ser determinado, mostrar a sua profunda humildade e expressar uma fé verdadeira em Jesus. Qual é o problema que você trouxe nessa noite? Qual foi a palavra que você disse que está acabando o ano e ainda não aconteceu? Está acabando o ano e não vai acontecer. Como você veio hoje? Você recebeu alguma notícia que te entristeceu, que abalou a sua estrutura? Nós somos abalados esses dias com uma notícia que veio do meu irmão. Mas graças a Deus, Deus fez a obra, curou e ele está curado. Talvez você recebeu uma sentença, mas hoje uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode reverter tudo na tua casa. Talvez você disse, fica de pé. Talvez você disse: o meu casamento está falido. O meu casamento está acabado. A minha família está sendo diluída. A minha família está sendo destruída. Os meus filhos estão sendo engolidos pelo mundo. E eu não vejo mais solução. Pois é, Deus está dizendo: eu tenho uma palavra para a tua vida hoje que pode mudar tudo. Eu queria rapidamente que você saísse do lugar. Você que precisa de uma palavra para mudar tudo na sua vida. Talvez você está olhando para o teu esposo e está dizendo: ah, meu esposo nunca vai ser crente. É mais fácil o mundo acabar do que meu esposo virar cristão. Eu quero te desafiar nessa noite a chegar diante de Deus com humildade, expressar uma verdadeira fé e ter convicção de chegar perto de Jesus. E eu quero dizer para você com certeza absoluta: Deus tem uma palavra que pode mudar a vida dele. Deus pode mudar a vida dos seus filhos, da sua casa. Você que quer receber uma palavra que vai mudar tudo na sua vida, se quiser pode sair do teu lugar e vir para frente, para Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer na sua vida. Ô pastor, eu não estou com problema de enfermidade, nada disso, mas eu estou desanimado.
Pois é, Deus tem uma palavra também que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua trajetória. Às vezes a gente acha, irmãos, que no grito, né, o fato de eu, é lógico que é válido também, mas o fato de eu chegar aqui e ficar dizendo para você: receba, 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 levante a mão agora, Deus tem algo para a tua vida. Olha, eu já fui assim. Deus vai te dar uma chave, mas para quê? Deus vai te dar uma chave, você sai daqui e amanhã você está vivendo a mesma vida. Não, você tem que ter uma chave por lá de dentro, para virar as suas convicções, para virar a sua mentalidade, e você sair daqui com uma mentalidade de transformação, uma mentalidade diferente, saindo daqui convicto, saindo daqui como uma pessoa indestrutível, uma pessoa que pode jogar um caminhão de pedra em cima de você, que você sai debaixo dos montulos de pedra e continua andando, às vezes machucado, ralado, com alguma cicatriz, mas você continua andando, continua caminhando, porque você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem um lugar que você tem que chegar, e esse lugar sabe qual é? É o coração de Deus. Você tem que se chegar perto dele, para que ele possa fazer uma mudança na sua vida. Não, pastor, mas Deus está perto de mim. A Bíblia não ensina. A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, vinde a mim, venha a mim, venha a mim, venha a mim. A Bíblia diz: quem tem sede, venha a mim e beba. A Bíblia diz: quem quer me conhecer, venha a mim e eu me dar-te-ei a conhecer. A gente fica esperando Deus fazer algo, mas Deus já colocou nas nossas mãos o que é para ser feito. Chega diante dele com convicção nessa noite, e ele com certeza tem uma palavra que mudará a sua vida. Segure a mão do seu irmão, vamos orar e a gente termina, e nos vemos na quinta-feira no nome de Jesus. Eu queria desejar para todos os irmãos um Feliz Natal, e quando você receber o Natal, agradeça a Deus por ter enviado o seu Filho unigênito, por ter morrido na cruz do Calvário, e é Ele que está aqui nesta noite. Ele tem que ser homenageado. Junte a sua família, faça uma oração, mesmo que tiver pessoa na tua casa que não é crente, mas faça uma oração e agradeça a Deus por ter mandado o seu único filho para morrer no Calvário por nós. Vamos adorar o Senhor. Feche os teus olhos. Em ti, oh Deus, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Levante suas mãos. Senhor, nós queremos apresentar a vida do Djalma, Senhor, que sofreu esse acidente, Pai, e que quebrou a sua clavícula. Ajuda ele na restauração, ó Pai. Restaura, visita a casa dele, visita a vida dele, a família dele, Senhor. Tenha misericórdia, nós clamamos a Ti nesta noite. Eu oro em favor de cada um que aqui está, Senhor. Cada um que tem um problema difícil, cada um que tem uma situação difícil. Talvez
essa pessoa não está vivendo o melhor momento da sua vida, eu oro em favor desta vida, eu oro em favor desta igreja, deste povo, eu oro em favor deste ministério, eu oro em favor dos pastores, eu oro em favor da família, eu oro em favor dos filhos, eu coloco nas tuas mãos. Nós cremos que o Senhor é Deus, nós acreditamos que o Senhor é Deus, a nossa convicção gera fé e esperança em nosso coração, e nós chegamos diante de Ti com humildade nesta noite, Pai, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração. Por isso nós Te agradecemos nesta noite, e é por isso que nós Te aplaudimos e Te glorificamos. Aplaude a Ele nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Aplaude a Ele com mais força. Deus te abençoe. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.